Gente, na nossa última aula de português, a gente viu os tipos de narradores. Narrador da narrativa, porque essa semana, como vocês sabem, nós estamos estudando a fábula, né? E a fábula é uma narrativa, né? É uma história que se conta. Então, hoje nós vamos conhecer quais são os elementos da narrativa. O que é que a narrativa tem tanto quando a gente vai produzir uma narrativa, quando a gente vai produzir uma história, quando a gente lê, para a gente identificar nela quem são os seus elementos, certo? Então, os elementos da narrativa é quem? É o enredo, é os personagens, é o espaço, o tempo e o narrador. E a gente já falou sobre esse narrador, né? Quem é o enredo? Primeiro ponto. Quem é o enredo? O enredo, gente, é a história. É a história que está sendo contada. É os fatos que estão sendo contados ali. Em seguida, vem quem? Vem os personagens. Os personagens, no caso da fábula, na maioria das vezes, é os animais, né? É as ações dos animais dentro da história. Quando a gente passa para um conto, pode ser as pessoas. É as ações que aquelas pessoas desenvolvem dentro daquela história. Esse personagem, ele pode ser um personagem principal, que é aquele que a gente chama do mocinho, né? É aquele bonzinho, é aquele que faz de tudo para que tudo na história dê certo, certo? É aquele que faz sempre o bem, é aquele que está disposto a ajudar, é aquele que está fazendo o bem dentro da história para que todos os outros personagens da história se dêem bem, certo? Esse é o personagem principal. Quando a gente vai para o outro personagem, porque toda narrativa sempre tem 2 personagens, 3 personagens, aí tem aquele personagem que é mais importante, tem aquele que é menos importante, e tem aquele que quando a gente está lendo a história, quando a gente está lendo a fábula, por a gente ele nem sequer existia. Por quê? Porque esse personagem que a gente nem sequer queria que existisse, é aquele personagem do mal. Então, o personagem, ele pode ser principal, e ele pode ser aquele personagem do mal que é o antagonista. Então, o personagem principal e o personagem antagonista. Quem é o personagem antagonista? É aquele que só pensa na maldade. É aquele que faz de tudo para que o personagem principal, ou seja, o personagem bonzinho, o mocinho, o herói da história, não faça o bem. Ou seja, ele faz de tudo para que os projetos, suas ideias não deem certo. Então é como se a gente tivesse 2 personagens, um bonzinho, outro mal, e o mal sempre procurando puxar o tapete do outro para que as coisas não aconteçam de maneira favorável. Esses são os personagens. Então, a gente já tem 2 pontos aí, né, gente? O enredo, que é o quê? A história, o fato que está acontecendo, e os personagens, que pode ser o personagem principal e o antagonista. O principal, o bonzinho, o herói, o mocinho da história. O antagonista, o do contrário, o mal, o ruim, certo? E aí toda história, ela tem seus personagens, mas essa história, ela precisa se passar num espaço, né? Então a gente tem o terceiro ponto, que é o espaço. O que é o espaço? É onde a minha história se passa, certo? É onde a minha história se passa, que é
pode ser um espaço fechado, pode ser num espaço aberto. Aí você poderia me perguntar, e aí, qual é o espaço aberto? Qual é o espaço fechado? O espaço aberto é quando a história, o enredo, se passa, por exemplo, em uma fazenda, em uma praia, em uma cidade, aí é um espaço aberto. Quando é que esse espaço é um espaço fechado? Esse espaço é fechado quando ele está acontecendo, por exemplo, dentro do ônibus da escola. Aconteceu uma história ali, então ali é um espaço fechado. Algo inusitado que aconteceu dentro do meu quarto. Algo assustador, algo que não deveria ter acontecido, mas foi uma história. Então, ali é um espaço fechado, certo, gente? E o tempo é quando existe aquela marca de tempo dentro da história, dentro do enredo, do que você está contando, certo? Era uma vez. A gente não tem um tempo preciso. Era uma vez, eu não sei que tempo foi esse. Nos anos 80, uma menina saiu para passear e terminou se perdendo na floresta. Maria, que era muito esperta, ganhou logo um amigo que lhe ensinou o caminho de volta. E logo à tardinha eles estavam em casa. Então veja que, quando se cita esses dois momentos, nos anos 80 e logo à tardinha, houve o quê? Houve uma marca do tempo, certo? Houve uma marca do tempo para a história, certo? E o narrador, como eu já falei para vocês na outra aula, é quem conta a história. O narrador participante, que é aquele que narra e é personagem. O narrador observador, que é aquele que apenas observa os fatos e conta. E o narrador onisciente, que é aquele prometido, que está ali sempre para dar uma opinião, que entra na história só para dar a sua opinião. É o intrometido, como eu disse a vocês. Certo, gente?